Olá pessoal, antes de colocar os vídeos aqui dos professores do cursinho da Poli, eu quero deixar um agradecimento a todos os professores que fizeram os vídeos, mandaram editado, principalmente ao professor Giba, que sempre me atendeu com muita educação, com muita disponibilidade e carinho. Muito obrigada a todos da Poli. Agora ouçam a opinião de cada professor sobre a prova de hoje, do dia 10 do Enem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gilberto Alvarez, diretor do Executivo do Cursinho da Poli. Vou fazer os comentários sobre o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, primeiro dizer a vocês que o exame ele respeitou o padrão e o estilo dos anos anteriores. Como nós já tínhamos detectado, como a matriz de referência do Enem não mudou, o que nós observamos foi uma prova muito parecida com a prova de versões anteriores. Nós sempre recomendamos aos nossos alunos que, ao final do processo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que se dedicasse às últimas semanas na resolução de provas anteriores. Quem fez isso percebeu não só que o padrão não mudou, mas principalmente ao olhar as provas anteriores, provavelmente conseguiu ter um pouco mais de facilidade no exame de hoje. Bom, foi uma prova, já era esperado, cobrou sim os conteúdos disciplinares de física, de química, de biologia e de matemática. Algumas questões disciplinares, mas o que era disciplinar era muito mais para montar os contextos. O que foi cobrado foi muito ligado aos conceitos específicos de cada disciplina. As maiores dificuldades foram detectadas em ciências da natureza, principalmente na prova de física. Física foi mais difícil que o ano passado e teve uma mudança de comportamento em relação aos conteúdos que foram cobrados. Esse ano se cobrou mais mecânica e teve um número maior de questões ligadas à física térmica. Portanto, em ciências da natureza, as maiores dificuldades, as questões mais complexas estavam na disciplina de física. Matemática manteve o seu padrão, matemática teve por volta de 15 questões mais fáceis, e é importante dizer e detectar essas questões, porque justamente por conta da TRI, da teoria da resposta ao item, se deu bem o candidato que aproveitou a TRI ao seu favor, ou seja, mostrou coerência em relação à sua forma de fazer a prova. O que é coerência? Resolver primeiro as questões fáceis e deixar as mais difíceis para depois. Quem mostrou coerência, não se preocupou com as questões mais difíceis e foi atrás inicialmente das mais fáceis, teve uma média maior. De forma geral, agora no balanço dos 2 dias, foi uma prova muito bem feita, tanto a do primeiro dia como a do segundo, e que se respeitou os padrões de anos anteriores. Portanto, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele manteve a sua excelência, não só no que se refere à produção dos itens que fazem parte do Banco Nacional de Itens, mas em relação também a essa prova de habilidades, que é um fenômeno novo no Brasil, por se tratar de habilidades, mas que faz com que o Exame Nacional do Ensino Médio continue sendo não só o mesmo estilo e padrão de anos anteriores, mas também é o maior portal de acesso ao ensino superior no Brasil. Espero que você que fez a prova, você tenha ido bem. Espere os outros exames, ainda temos exames aqui em São Paulo, por exemplo, da FUVEST, da Unicamp e da Unesp. Lembrem-se que o gabarito e a média, elas são diferentes. O Exame Nacional do Ensino Médio é o único exame que permite que, mesmo candidatos que tiveram o mesmo número de pontos, tiveram médias diferentes. Então aguarde a sua média, agora é momento de descansar para poder enfrentar as outras maratonas dos outros exames. Boa sorte a todos vocês, um grande abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Flávio, professor de Física do cursinho da Poli. Eu vou falar um pouco sobre a prova de Física do Enem, nesse domingo, tá? Bom, vamos lá. Pessoal, a primeira percepção que nós tivemos sobre a prova foi a mudança na divisão dos tópicos em relação aos anos anteriores. Nós tivemos uma prova um pouco mais centrada nas questões específicas, nos conteúdos específicos, e uma mudança na divisão básica entre os tópicos da física. Só para a gente ter uma ideia, nós elencamos aqui predominância das questões de mecânica, cinemática, dinâmica,
também conservação de energia mecânica, sistemas conservativos. Então, houve uma mudança, sim, no que diz respeito aos tópicos, tá bem? Em sequência, tá, o que não era muito comum, um aumento nas questões de termologia, física térmica, tá bem? 2 questões de óptica, tá? Uma bastante interessante, que já era um assunto bastante discutido no ensino médio, nos cursinhos, que é a relação entre a luz, a onda eletromagnética, né, visível, e a forma como o nosso organismo, no caso o instrumento óptico, que é o nosso olho, percebe essa interação, tá? Falando especificamente do daltonismo. Uma questão de onda, falando diretamente do tópico, e 3 questões de eletromagnetismo, tá? Podemos falar aqui 2, basicamente, de circuitos elétricos, que é um assunto bastante recorrente, e uma questão de força magnética aplicada a cargas elétricas que penetram campos magnéticos, tá? Então, essa foi a divisão básica da prova do Enem de 2019. Bem, sobre os tópicos de maneira geral, tá? Apesar de algumas questões relacionarem física com biologia, por exemplo, de maneira geral as questões foram muito específicas dos conteúdos centrados exatamente na física, tá? Então, podemos falar que houve uma redução da interdisciplinaridade entre a física e as outras disciplinas, tá? Óbvio que na relação mais próxima física e química e física e biologia, nós percebemos sim essa convergência. No entanto, se pararmos para pensar nas transformações energéticas, que ainda é um tema bastante recorrente, não foi destacado a importância, no caso, de matrizes energéticas e a importância dessa discussão no conteúdo de física de maneira mais ampla, tá bem? Podemos falar também que a prova exige um maior grau de conhecimento específico dos conteúdos, o que aproxima o Enem de 2019 das questões mais tradicionais dos outros vestibulares. O exemplo que nós temos é a FUVEST, tá? Nos parece sim que a prova está um pouco mais próxima desse modelo de exame, tá? No caso vestibular. Tudo bem, pessoal? O grau de complexidade, dá para perceber, foi elevado. Se você comparar a prova de 2019, quando comparamos com os exames anteriores, o grau de complexidade aumentou em média, tá? Bom, como a TRI, né, o mecanismo estatístico para análise das questões, é o que prevalece, então levamos a acreditar, né, nos leva a crer que as questões de maior grau de complexidade, sim, estavam, de maneira geral, na prova de ciência da natureza, na parte de física. Tá bem? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Salve, pessoal. Meu nome é Moisés, sou professor de matemática aqui do cursinho da Poli, né? Estou aqui para fazer alguns comentários aí sobre a prova de matemática do Enem desse ano. Foi uma prova que seguiu um padrão muito parecido com o dos anos anteriores, tá, gente? Então, assim, quem estudou tendo como referência as provas aí dos 2 ou 3 últimos anos, percebeu aí que não houve muita mudança em relação ao conteúdo que foi abordado, né? Os tópicos clássicos, como problemas ali que envolviam probabilidade, análise combinatória, né? Desses tópicos caíram aí em torno de 4 questões, tá? Muitas questões envolvendo ali a parte de gráficos e de tabelas, né? Em várias delas você tinha ali um enunciado razoavelmente longo, você tinha que procurar ali as informações que eram relevantes no gráfico ou na tabela para estar fazendo os cálculos e respondendo aquilo que foi perguntado, né? As questões aí que envolviam logaritmo, né? Teve 2 questões aí, elas estavam muito bem contextualizadas, né? Houve uma questão ali relacionada com a escala Richter, né, de terremoto, e uma outra questão que envolvia logaritmo relacionada aí com cálculo de pH, né? Além disso, você tinha lá algumas questões que envolviam a parte de sequência, né? Nenhuma questão de sequência que envolvia ali explicitamente uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Nessas questões, né, você tinha que procurar analisar o padrão em que as sequências apareciam para efetuar ali os cálculos, né?
Ou seja, né, como é característico do Enem, não é uma prova conteudista, né? É uma prova ali que ela cobra determinadas habilidades. Às vezes você analisando o padrão da sequência, efetuando cálculos, você consegue chegar aí na sua resposta final, tá? Chamou a atenção também uma questão, né, ali que ela era muito teórica, né? Mas era só uma também, né, gente? Aquela questão que ele dava ali o IDH, representando através de um número x, esse número x variava de 0 até 1, e aí ele colocava uma sequência falando sobre x, x ao quadrado, x ao cubo, raiz quadrada de x e x elevado a 1/3, né, que é exatamente a raiz cúbica de x. E aí ele perguntava qual que era o maior valor. Essa questão era a questão mais teórica da prova, né? O resto eram questões assim que basicamente elas reapareceram nos anos anteriores. Tá? Então não teve assim muita diferença em relação a essas provas anteriores. Praticamente em torno de 15 questões ali com nível de complexidade um pouquinho mais simples, né? Várias dessas questões que tinham um nível de complexidade mais simples, você tinha que buscar as informações relevantes ali na tabela ou num gráfico, né? Para estar efetuando os cálculos. E basicamente foi isso, né? Sem muita novidade, tá, gente? Então, estamos na torcida aí para que vocês tenham um ótimo desempenho, tá? Forte abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Sérgio Souza, da equipe de Química aqui do cursinho da Poli, e estou aqui para comentar com vocês a prova desse segundo dia aqui do Enem 2019. Bom, foi uma prova que cobrou bastante conteúdos aí relativos à química. Tivemos aí ênfase em eletroquímica, foram 4 questões, mas também tivemos temas como forças intermoleculares, química orgânica, modelos atômicos, tivemos também algumas questões interdisciplinares. Totalizando, inclusive as questões interdisciplinares, tivemos um total aí de 17 questões. E preciso comentar que apenas 2 tiveram um nível de complexidade alto, que foi aquela questão que falava a respeito da expansão do octeto no átomo de xenônio, quando ele faz ligação com outros 2 átomos de flúor, e também aquela questão que falava a respeito da degradação do polímero PET. No mais, todos os textos eles eram relativamente diretos, eram questões diretas, né? E além de serem questões diretas, elas englobavam temas que têm a ver com a química do cotidiano e também com a química ambiental, né? Com exceção daquela questão a respeito de modelos atômicos, que ela ia mais direto ao tema e foi muito bem feita, por sinal. No mais é isso, espero que vocês tenham ido muito bem e até mais, hein? Tchau! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, professor de Biologia, aqui do cursinho da Poli. E a gente vai fazer um comentário rápido sobre a prova do Enem 2019. Em relação ao ano passado, tivemos um pouco mais de questões em relação ao número de questões do ano passado, em torno de 17 questões relacionadas com biologia, sendo que duas frentes da biologia ainda prevaleceram, então mais do mesmo. Em torno de 7 questões aproximadamente relacionadas com ecologia, com problemáticas ambientais e conceitos ecológicos, seguida de citologia e fisiologia celular. Então, nesse caso, você tem aproximadamente aí 70% da prova com essas 2 frentes da biologia. Também tivemos uma questão de zoologia, uma questão de botânica mais evolução, uma questão de genética envolvendo uns conceitos mais básicos aí e o aluno precisava um pouco mais de atenção para resolver essa questão em especial. De modo geral, as questões se classificam aí com um nível médio de complexidade, seguida de uma boa quantidade de questões fáceis, tá? Mas aproximadamente de médio fácil para médio. Só tivemos 2 questões difíceis relacionadas com biologia, que envolviam um pouco mais de atenção na leitura e resgatava alguns conceitos que você precisava saber para responder isso daí. Para questões um pouco mais emblemáticas, tivemos questões relacionadas com desmatamento, com produção de alimento sustentável. Tá? De modo geral, essas outras 2 questões também eram relativamente fáceis, dava para o aluno fazer sem grandes problemas. Espero que vocês tenham ido bem, que tenham acertado todas as questões de biologia e a gente se vê na próxima. Um abraço!